vamos pra Uruguaiana nas balsas de Chapecó. Essa viagem de coragem lá pelo porto de Goiôem, no ressolho do cipó não se afrouxa o recadém. Venho lá de Santo Exílio, me vou à cancha de Santa Maria. Quem não tem um santo forte não se cria. Se vai a balsa assim. Buenas, meus amigos, estamos abrindo as porteiras para mais um programa Bate Casco, aqui pelo DI Play, Facebook do Jornal Diário do Iguaçu. Desde já, a minha gratidão a você que assiste a nossa programação, que compartilha, que curte e espalha aí pelo esse mundão velho de Deus, né? E nós estamos aqui em Chapecó já, vivenciando as alegrias de mais um aniversário, dia 25 de agosto, 107 anos dessa cidade maravilhosa, a capital do Oeste. E nós vamos falar, né, no programa de hoje sobre os ciclos, né, econômicos, os envolvimentos para que Chapecó chegasse, né, aí, hoje a ser escolhida com um destino de felicidade, como eu gosto de dizer, né, de pessoas de os quatro cantos desse Brasilzão e até de fora do país escolhem aí Chapecó para viver o seu destino de felicidade. Que bueno. E eu fico faceiro uma barbaridade quando tenho convidados aqui no Bate Casco e, sobretudo, quando é um amigo, um irmão pitangueiro, Sérgio Migliorini. Professor Sérgio, o teu buenas para esse pessoal que nos assiste. Buenas para todos, a saudação. Inicialmente agradecer ao César por o privilégio de estarmos aqui nesse renomado programa e especialmente aos telespectadores, né, o nosso abraço. E vamos conversar sobre uma coisa agradável, que é falar sobre Chapecó, né? Chapecó, vamos falar aí sobre os ciclos, balsas, o que e outros ciclos, né, que se interlaçam, né, e que faz essa cidade uma cidade aí de muito progresso. Sérgio, tu nos trouxe um mapa até para que o pessoal entenda, né? Aí nós temos pessoas aí de todo o Brasil que nos assiste. Tu nos trouxe um mapa aí interessante, né? Porque eu não sabia que... Eu sabia dessa lida das fronteiras, né? Da questão de Misiones com a Argentina, um território contestado, digamos assim, mas não sabia que em 1940, esse mapa aí, né? Faltando um pedaço do estado aí, explica para nós. Então, no litígio sobre a terra de ninguém, que aqui era uma terra de ninguém, né? Sim. No litígio com a Argentina, aí o Barão do Rio Branco, que foi o nosso intermediador, reivindicou a fronteira até o Peperi e o Rio Paraná, no Paraná, porque ele pegava a região do oeste catarinense inteira, né? E também o Vale do Rio do Peixe todo e mais o oeste do Paraná. Até Guaíra ia esse litígio. E aí, essa história já é conhecida, o presidente Cleveland foi o mediador entre o conflito de fronteiras Brasil-Argentina e deu ganho de causa por Brasil, por uma questão óbvia. Qual é o maior mercado que nós temos? É a Argentina ou o Brasil? A dimensão do Brasil. Porque ele era o presidente dos Estados Unidos. Sim. E deu ganho de causa para o Brasil. E aí... Dizendo que esse território do oeste era brasileiro. Era brasileiro. Porém, a Argentina, até 1940, não tirou do seu mapa a nossa região. E está aí no mapa, faltando um pedaço de Santa Catarina Oeste. Né? Então, o que o governo Getúlio Vargas fez? Todas as áreas de litígio de fronteira ele nomeou como territórios federais. Então, nós tínhamos o território federal do Iguaçu, que depois teve aquele amplo movimento para a gente retomar o estado do Iguaçu, né? E ele fez o território do Acre, Amapá, todas, Roraima, onde tinha litígio de fronteira, ele criou o estado e a União cuidava disso, entende?
Então, quem nasceu até 1946 aqui na nossa região, inclusive a cooperativa dos madeireiros do Vale do Rio Uruguai era Chapecó, território federal do Iguaçu. Não existia não existia Santa Catarina. República dos Estados Unidos do Brasil. Inclusive o Ledônio, que foi meu irmão, foi prefeito. Ex-prefeito de Chapecó, Ledônio Ele Migliorim. nasceu em Faxinal dos Guedes, 7º distrito de Chapecó, né? Território federal do Iguaçu, República Federativa do Brasil. E a Argentina, a partir de 1940, tirou, 45, 46, tirou do seu mapa por causa de um princípio que foi utilizado pelos portugueses no Tratado de Tordesilhas, que é uti possidetis. É dono quem toma posse, não quem vê. Assim que funcionava. Porque o Brasil foi descoberto antes pelos espanhóis, inclusive antes de 1500. Mas não tomaram posse. Isso que em 1320 já tinha mapa com terra Brasílias, né? Mas não tomavam posse, então não tinha. Eu vi, mas... E aí quem que deu a posse definitiva para assentar a bandeira do Brasil aqui de Santa Catarina foram os imigrantes que vieram do Rio Grande do Sul, os gaúchos, né? E aí que entrou a história das balsas, que foi a nossa redenção. Senão nós seríamos como fosse um parque nacional, como é do outro lado, lá no Parque Nacional do Iguaçu, da Argentina, que hoje continua sendo floresta. Que continua a ser, seria a mesma coisa, porque estava dentro do Parque Nacional deles. Certo. E Chapecó né, tem a sua data, seu natalício, em 25 de agosto de 1917, mas eu, olhando aqui o álbum aqui, ó, que eu ganhei da família Cesarini, do cinquentenário, feito em 1967, tem uma parte aqui, ó, que diz o seguinte, para ver as dificuldades, né, que Chapecó tinha, que em 23 de novembro de 1918, o superintendente municipal Manuel dos Santos Marinho dirigiu uma comunicação, né, para o Dr. Hercílio Luz pela falta de escolas que tinha aqui e que municípios de fronteira as pessoas iam estudar na Argentina, nos municípios da Argentina. Tu vê a dificuldade, né? Em 1918. Então, como é que Chapecó começa com esse desenvolvimento, já que o Estado catarinense não dava... Não existia. Né? E nem tomava conhecimento, tanto que no contestado, para começo de conversa, aqui pertencia a São Paulo, até o Rio Uruguai. Era a província de São Paulo. Depois foi desmembrado do Paraná, e o Paraná dizia que aqui era deles. Aqui era deles também. E Santa Catarina nunca se envolveu. Até que teve esse litígio com a Argentina, e aí ninguém queria comprar encrenca para lá e sobrou essa fatia para nós. Então, uns dizem que o nosso dialeto, sabe que o oeste catarinense tem um dialeto único no Brasil. Ah, é? Que é uma mistura de espanhol, que nós falamos plancha, vassoura. Isso são expressões desse espanholismo do pessoal que estudava ali. Porque não tinha escola aqui, diz que... E aí misturou alemão com italiano e polonês, e português, e guarani, que era original, e caigangue, e daí deu esse sotaque único que nós temos aqui, e que muitos acham que é um sotaque depreciativo, mas eu acho que não. O nordestino se orgulha de falar com as vogais abertas. Então, tem todas essas influências. Mas o oeste catarinense só conheceu o primeiro governador de Santa Catarina em 1929. Primeira viagem que fez aqui, 1929. O Rodolfo foi conhecer o oeste. E veio pelo Paraná e foi embora pelo Paraná, porque não tinha estrada que ligasse Santa Catarina, que interligasse. Ninguém descia a Serra da Santinha. O meu pai foi prefeito em 1959, em Faxinal. Para ir para Florianópolis tinha que ir por Curitiba. Faxinal dos Guedes. Tinha que ir por Curitiba. Para ir a Florianópolis. Não tinha estrada para descer a Serra da Santinha. Né? Era uma estrada de tropeiros, né? Que ali, Pouso Redondo. Né? Então o oeste ele foi desbravado pelos imigrantes gaúchos, né? Migrantes gaúchos, e chegaram aqui, saíram... A história volta um pouquinho para trás.
poloneses, alemães e italianos, inicialmente os alemães, que vieram em 1924, em 1975 chegaram os italianos, quando que acabou a mão de obra escrava, quem queria substituir essa mão de obra? Nos cafezais lá em São Paulo, e para dar posse às terras do sul, de todo aquele litígio que começou lá com as guerras de Cisplatina e tal. Tinha que colocar gente aqui. Então, vão trazer os europeus que estavam lá passando fome. Porque nós fugimos da fome, nós imigrantes. Alemães, italianos e poloneses. E outras etnias também. O menor número, mas vieram muitos. Chegamos aqui com a promessa que dava leite e mel nas árvores. Barbaridade. E quando chegaram os imigrantes... Leite e mel nas árvores. Vamos lá pro Brasil, lá que tem leite e mel lá nas árvores. Terra que dá leite e mel. Aí chegaram aqui inicialmente os alemães, que abriram o caminho. Em 1824, onde 1825. que colocaram os alemães? Nos vales inundáveis. Olha São Leopoldo, aconteceu agora. Olha Lajeado. Vales inundáveis, que não valia nada, ninguém queria morar lá. Porque quando o rio subia, colocavam os alemães nos vales. Olha Blumenau, Rio do Sul, onde é que eles colocaram os alemães? Nos vales inundáveis. Uhum. Que era terra sem valor, que ninguém queria. Porque as terras boas do Pampa, as terras estavam todas tomadas já. Desde o final de 1600, 1700. Aí quando chegaram os alemães, 50 anos depois, nos morros, nos abismos, que eu não chamo. Vamos lá. Eu chamo assim, largaram num peral, plantar de espingarda e colher a laço. E aí quando chegaram os imigrantes, eles chegaram aqui, não encontraram nada que foi prometido. Não tinha as ferramentas, não tinha a pólvora, a espingarda, a farinha, os implementos, não tinha absolutamente as promessas. Nada. Não tinha nada. E largaram lá no meio do mato. Dormiam no chão. Tanto a música América conta essa história, que chegaram aqui no meio dos animais, né? E aí, outra, não tinha terra doada. Toda a terra teve que ser paga. Era vendida. E tanto que quem olhar o livro do padre Rovílio Costa, tem lá quanto foi pago. O meu avô pagou 19 conto de réis por um pedaço de terra lá em Montebello, no Rio Grande do Sul, que era e aí quando começaram as famílias, que eram famílias de grande número de filhos, lá você não tinha mais quanto sobreviver. Porque 7, 8, 10, 14 filhos era o normal, né? Você até precisava de mão de obra, não só por isso, mas não tinha controle excepcional nenhum, né? Aí eles, para onde que vamos? E o coronel Bertazzo que abriu o caminho para cá, porque ele era um caixeiro viajante, também chamado de tropeiro, né? Caixeiro, ia para Curitiba comprar mercadorias. Coronel Bertazzo. Que ele não era coronel, né? Ele era um imigrante italiano de Verona, e que com as mulas passava pela picada que abria o canal do telégrafo de Nonoaia Palmas, que era da Prelazia de Palmas, e uma pousada dele era em Chapecó. Era para Chapecó. E aí ele viu essa oportunidade aqui, porque aqui era uma selva com a densidade 20 vezes maior que a densidade da floresta amazônica. Intransponível, quase. Quem sabe conhecer, o mato. E ainda tem, era um tramado de taquara e cipó e espinho e pinheiro em cima e a mata secundária embaixo e o erval embaixo, na sombra. Então era intransponível. Mas ele viu uma grande oportunidade aqui para trazer esses imigrantes que saíram da fome da Europa e continuando na fome no Rio Grande do Sul. E aqui viviam os caboclos. Aqui tinham os caboclos. Os caboclos remanescentes da Guerra de 93, da Revolução 93. Um dizia que eram os remanescentes da Revolução Farroupilha, os primeiros, que vieram fugindo, porque era aquela briga lá, né, fratricida no Rio Grande do Sul. Mas de 93 foi a Guerra da Degola, né? Da Degola. Então quem perdeu, tanto que o irmão do Gomercindo Saraiva estava aqui, no contestado, ele foi um dos líderes, né? Então eles vieram para cá e se estabeleceram, porque aqui era uma terra de ninguém, e ninguém ia procurar eles, perseguir e tal. E quando que chegaram os imigrantes aqui, eles já estavam aqui. Aqui estavam índios nômades, porque inicialmente era toda a região guaranítica, era Guarani, não tinha caigangue aqui. Quando os Guarani migravam, porque os Guarani eram índios nômades, eles iam do que estava comida, da safra, a estação, o clima. Aí chegaram os caigangues, que eles não se davam muito bem, né? E aí chegaram os imigrantes e encontraram esse vasto território
E aí o Bertazzo fez essa colonizadora imensa aqui, era uma área, hoje que é um estado, né? E trazia os italianos aí da Serra Gaúcha, alemães também. Eles chegaram aqui, não tinha condições de sobrevivência, porque era uma fartura de caça, pesca e frutas. Eles viviam disso, caça, pesca e frutas. Mas você não tinha como plantar, porque não tinha sol. Era pura mata. Na sombra não nasce o milho, na sombra não nasce o feijão. Bertazzo, nós vamos embora. Aqui, sabe o que eles faziam? Derrubavam o mato e tocavam fogo. Para conseguir comer, plantar, né, mandioca, batata, criar umas galinhas, né, e os animais. Aqui tinha onça, né, que era uma floresta. E aí, quando que eles perceberam que eles estavam queimando a madeira, começaram o evento das serrarias. Olha aí. Claro, se é para queimar a madeira, tanto que nossa família também teve uma colonizadora, você pagava a terra com a madeira para nós. Você não precisa pagar a terra. Nos devolve a madeira, a terra é tua. A terra não valia nada. Sim. E aí, por onde que nós vamos escoar essa madeira? Você vê, Faxinal dos Guedes, na minha terra, que era o município de Chapecó, tinha 17 serrarias. Né? Vamos entrar, então, no ciclo das balsas. Sem dúvida. Então, nós já voltamos, vamos com a mensagem aí dos nossos apoiadores culturais. Buenas, meus amigos, Samuara e Shell, V-Power 100% de limpeza dos resíduos. E o Samuara com uma estrutura fantástica que só os grandes postos do país têm. Com Samuara e Shell, você sempre vai mais longe, tchê! Buenas, amigos! Vem aí o 9º Bate-Casco em homenagem aos 107 anos de Chapecó. Será no dia 25 de agosto, dia do município, com saída prevista em frente à Prefeitura Municipal a partir das 10 horas. O Bate-Casco fechará com chave de ouro o desfile das entidades representativas de Chapecó. Atenção, grupos de cavalgadas, CTGs, forme o seu grupo devidamente identificado com faixas e bandeiras e venha manifestar o seu amor pela nossa querida Chapecó. Participe do Bate-Casco. E o Bate-Casco sai em frente da Prefeitura rumo à comunidade do Faxinal dos Rosas, onde será servido o almoço festivo. Faça sua reserva de espetos, R$ 150. Costela aproximadamente 4 quilos e alcatra aproximadamente 3,5 quilos, pelos telefones 3361 45 70. Esta programação faz parte do calendário oficial da Prefeitura Municipal de Chapecó e tem a realização do Diário do Iguaçu e da SAC, Sociedade Amigos de Chapecó, e patrocínio da Cressol Aliança. Vem pro Bate-Casco, tchê! Viva Chapecó! Dom Bosco Joalheria e Ótica, no coração de Chapecó. Dom Bosco, presente que não dá pra esquecer. Dom Bosco. Dom Bosco. Buenas, o nosso muito obrigado aí aos nossos apoiadores culturais, e nós vamos seguindo. Estamos hoje falando com Sérgio Migliorini, o professor Sérgio. Tem um conhecimento vasto sobre Chapecó, sobre a sua história, e nós estamos aqui então trazendo nesse momento aí que a gente já vivencia o aniversário de Chapecó, que agora é dia 25 de agosto. Então, é muito bom, né, a gente saber da história, como é que nós chegamos a essa cidade maravilhosa, cheia de progresso e que atrai tanta gente do Brasil e até do estrangeiro. Sérgio, aí vem, tu falaste aí agora das serrarias, e as serrarias, madeira, para onde, como é que vamos escoar? Aí vem o ciclo das balsas.
Aí aconteceu o segundo fator. A terra não valia nada e a madeira menos ainda. Porque não tinha comércio, né? Aham. Tu fazia as casinhas, logicamente, tinha um consumo aqui, que era tudo em madeira, mas e o resto? Com essa imensa floresta aí. E outros, se você não tivesse áreas abertas, clareiras, que nós chamávamos, tanto que a minha terra, o Faxinal dos Guedes, foi isso. Abrir um faxinal, fazer uma faxina no meio do mato para você plantar. Senão não tinha como comer. Aham. Né? Aí, o que vamos fazer com a madeira? Vamos fazer o que nós fazíamos lá no Vale do Taquari e no Vale do Rio das Antas. Lançar as balsas para Porto Alegre. Eles faziam isso já. Ah, então já tinha uma escola, já quer dizer, não... Claro, eles já faziam as balsas Já faziam isso. Porque ali em Viamão tinha as serrarias aí no entorno de Porto Alegre. Eles lançavam os troncos que eles rolavam pelo barranco. E aqui eles fizeram a mesma coisa no início, que era só madeira de lei. Sabe que nas margens do rio não dá pinheiro, né? Pinheiro está em altitude. Então largava o cedro, né, o louro, né, canjerana também, alguma coisa de pinho também. Faziam as balsas de tronco e começaram a soltar para a Argentina. Porque os mapas eles já tinham, os mapas de toda... Onde que era o Salto Grande, sabiam tudo. Isso aí. E aí eles começaram a soltar as balsas. As balsas é uma história do mundo. Né? Na Europa já se fazia isso. E hoje se faz isso no Canadá, no Alasca, continua balsa de madeira. O Amazônia, tu lança balsa de madeira pelos rios. Então isso não é... Nós não descobrimos as balsas. Eles já vieram com o conhecimento das Com esse balsas. conhecimento. E por isso, como é que eles sabiam? Mas eles já tinham a experiência de lá. Já vieram os práticos, tudo de lá, né? Os balseiros, os que faziam as amarrações. E aí nós começamos a soltar as balsas. Quando começou o advento das balsas, né, o oeste catarinense começou a ganhar vida, corpo. E começaram as cidades a prosperar. Aí você pegava, soltava a balsa e trazia o dinheiro. Tanto que, César, telespectadores, tem a estimativa da Cooperativa dos Madeireiros do Vale do Rio Uruguai que durante os ciclos das balsas, que foi aproximadamente 40 anos, 100 milhões de dólares foi o valor exportado de madeira para a Argentina e Uruguai. Bah. 100 milhões de dólares. De dólares? De dólares, porque era dólar, né? Depois lá fazia o câmbio. Então, este dinheiro fez o oeste catarinense. E segurou o pessoal aqui, construíram as cidades. Foi tudo construído em cima das balsas, minha gente. A balsa é o fator redentor do oeste catarinense, de todo o oeste catarinense, né? Porque não era só Chapecó, Itá soltava a balsa. Chapecó foi o que soltou 90% das balsas, porque nós tínhamos 2 portos. Nós tínhamos o Goiôem e tinha a Barra da Chalana também. Mas, aqui em Chapecó, mas outros municípios também. Caxambu soltava, mas pertencia a Chapecó. Itá? Itá também, da Itá não, eu concordo. Aí lá para baixo, Mondaí pertencia a Chapecó. Sim. Né? Mas aí tu soltava a balsa lá em Mondaí também. Aqui em Guatambu soltava a balsa. Família Zandavalli, né? Emílio Zandavalli, eles tinham um porto aí, que chamava Porto da Pranchada, aí na Foz do Lambedor, que soltava a balsa também. Mas aqui no Goiôem era concentração absoluta aqui. E ali começou a vir o dinheiro. E vinham mantimentos também, ferramentas, pólvora, comida, azeite, farinha, vinha na volta também, muita coisa assim. Trazendo. Então, as balsas foram o que transformaram durante década de 20 até 65, né, quando terminou o ciclo, o oeste catarinense. E o ciclo terminou porque caiu a ponte na enchente de 65. Caiu a ponte? Caiu a ponte do Passarinho lá, Iraí, né? Porque as balsas que derrubaram a ponte. Era tanta madeira. Madeira e tudo que desceu. E aí... Essa enchente foi marcante, foi né? Foi muito forte. Mas teve... Quer dizer que se esperava uma enchente para largar as balsas. Mas só que essa era não teve dilúvio. Essa foi igual a da 46, que ficou 2 anos sem chuva. Era uma pobreza aqui, porque você estava serrando a madeira, largando no rio, a balsa pronta, embalsada já, né? E ficou 2 anos. E o dinheiro não vinha. E fogo, pegando fogo no pinhal. Que tinha meio metro de cinza por baixo de toda a região aqui. Nossa, porque escapou fogo, 2 anos sem chuva. Então diz que aquecimento global, os tornados que davam naquela época, abria clareiro no pinhal, de abrir 20 quilômetros por 200 de largura. Então já dava naquela época. Isso em 40. Isso naquela época. E aí, quando veio a enchente, o Uruguai subiu 12 metros em 12 horas. Nossa. E aí estourou os cabos e aí uma balsa empurrando a outra, sem prático, sem ninguém em cima, e você foi rio abaixo. E elas, como estavam
os cipó há 2 anos dentro da água, né? E os arames todo enferrujado, com atrito ela foi se abrindo. E aquilo foi um prejuízo. Aí teve gente que quebrou, teve gente que se matou, né? E foi uma tragédia, né? E aí a cooperativa foi criada em 46, e em 43 tinha a Associação Chapecoense de Madeireiros. E eles criaram uma comissão para recolher essa madeira lá no São Borja, Três Passos, que entrava no campo, né? O rio joga a madeira para fora. Alguma coisa se recuperou. As tábuas eram identificadas, né? Sim, tinha marca. Tinha marca, era uma tatuagem, né? E de martelo, batia. E aí recuperou. Então, depois disso, voltou ao ciclo normal. Eram normalmente 2 enchentes boas por ano, 2. Aqui no Uruguai, a partir de 4, 5 metros já começaram a soltar, mas o ideal era 0,7 metros. E teve ano que soltaram 4 enchentes, teve ano que teve 5 enchentes. Aí era fartura, porque olha o que acontecia. Você levava daqui a São Borja 5, 6 dias, né? Depende da água, e nossa família soltou balsa durante 30 anos para a Uruguaiana sempre, e às vezes Federação, que é 100 km abaixo de Uruguaiana. Muita madeira desceu para a Federação também. E alguma coisa ficava que era mais barato em São Borja, porque acumulava muito, então é lei de oferta e procura. Quanto mais longe você fosse, levava mais caro. Só que levava 15 dias até a Federação. E depois ia até Concórdia, até o Salto Concórdia. Concórdia, Argentina. Descia até lá. E o Uruguai foi um grande importador. 30% da madeira ia para o Uruguai. Então, quando que deu esse advento das balsas, aí começou a voltar o dinheiro. Voltavam as buracas cheias, nós chamávamos, de dinheiro. Entende? E aí o que acontecia? Os balseiros, que vinham de trem de Uruguaiana até Erechim, vinha o caminhão buscar eles, vinham a pé, de viadutos a pé, né? E outros os caminhões iam buscar eles também. Tinha um caminhão que ia buscar e trazia eles em cima de um caminhão que era um caminhão de plataforma, né? E a erva mate, Sérgio Migliorini, também foi um fator importante na economia do Oeste aqui, Chapecó, sem Oeste. dúvida, porque com o advento das serrarias também vieram as ervateiras, porque era tudo erval por baixo do pinhal. É uma mata primária, né? Não chamou? Primária seria o segundo, primeiro corte, mas não, é mata que está mais baixa. Depois vinha as embuias, e aí vinha a madeira de lei pesada para cima, e o pinheiro era o líder, né? O dono da floresta. Mas a erva estava aí, né? A erva mate. Erva mate, e daí as ervateiras. E algumas madeireiras que tinham ervateira, que era o nosso caso, mandava a erva mate para a Argentina também, nas balsas. Nas balsas. Nas balsas. Era poucos, mas mandava também. Era feito um caixão, né, em cima, onde tinha os dois casebres, as 2 cabanas em cima da balsa, uma era para dormir, outra para comida, né? E fazia o caixão e largava erva mate canchada, não era moída. Você fazia o sapeco, canchava e mandava a erva mate canchada para o argentino. Lá eles estacionavam ela para ela envelhecer, porque o argentino não toma mate fresco, é mate envelhecido, 1 ano de erva. Quanto mais velha a erva para eles... E é forte, né? Mais forte ela fica. E fica melhor para eles, os né? argentinos gostam. Então, a erva mate descia também para a Argentina nas balsas. Então, uma reserva natural que trouxe o desenvolvimento para cá. E ali, com o fim do ciclo das balsas, né, iniciou o ciclo dos frigoríficos, porque não tinha alternativa. Começa a diminuir Começou, primeiro que tinha a obstrução, porque a ponte ela não caiu totalmente. Ela ficou no flor da água. E aí tu não conseguia passar com as balsas. Entende? E também o ciclo da madeira já estava com um consumo muito grande no mercado interno aqui, e já tinha começado o ciclo da alvenaria. Já tinha começado... As estradas também, né? Já começaram a ser abertas e tal, e o pessoal já levava de caminhão também. O meu pai levava madeira para as balsas, sim, primeiro, e depois levava para... Sim, depois os caminhões. Aí o que acontecia? No começo não tinha caminhão. As balsas que largaram na década de 20 e 30 eram os carroções. Você fazia... Para tirar do mato sempre foram as fieiras, era 3 juntas de boi, tem até 4, depende da dimensão da madeira. Largava e puxava com carretões. Os carretões também eram 3
ou 4 juntas de boi, e levava até Goiânia de carreta. E tinha também carreta de mulas, com 10, 12 mulas, né? Tem fotos aí, que puxavam a madeira para as balsas. Aí lá embaixo tinha os embalsadores, né? Que amarravam, né, os maços, né? Na terra, com cipó. Ou depois arame, né? Quando o imbé, porque era cipó e imbé, que era o melhor, porque o cipó ele aguentava um ano na água. Ficava verde, inclusive, ele mantinha-se. E era uma amarração perfeita o cipó. E o arame não, o arame ele enferrujava. Mas não tinha alternativa, daí começaram a estar com arame também. Sérgio Pigliorini, e os frigoríficos, Chapecó é conhecida, né? A dimensão, a grandeza que tem, né? Como é que surgem os frigoríficos aqui, que Chapecó tem essa marca? Sim. Aí acontecia o seguinte, como os italianos, né, da Itália já eram todos fabricantes de salame. Tanto que cada colono aqui, tinha sua... Até hoje fazem isso. Sim. Você fazia a sua salame, a sua morcilha. Salame, fazia queijo. Codeirinho, fazia tudo. Coisa boa. Então, eles já tinham esse domínio, né? Porque era coisa de alemães. Os alemães fazem um embutido muito bom, faziam isso na Alemanha e na Itália faziam a mesma coisa, né? E aí o que aconteceu é que embaixo dos pinhais eles soltavam suínos, criar porco de safra, eles chamavam, para comer o pinhão e a fruta, a guavirova, todas as frutas. Então você engordava o porco embaixo do pinhal. Que tal? Aí, o que era feito? Só tinha um frigorífico no Oeste Catarinense, que era em Joaçaba, que era do Panocelli. A gente soltava tropa de porco. Tropa de porco. De 1000. Tropa. Como tropear gado, você tropeava porco. Faziam em serra, aquela bicharada do mato, era tipo porco do mato, né, meu? E soltava a tropa. Que tal? Uma carroça na frente, gargantos do grão de milho, e aí com as mulas, os cavalos, levava a tropa lá. E tinha uma abundância imensa, porque porco cria, que nem, né, imagine, 2 crias por ano. E aí, quando que foi encerrando o ciclo da madeira, começou o ciclo dos frigoríficos para aproveitar esses suínos que existiam e ter uma substituição de ciclo. Então, a Sadia depois da Panocelli foi a primeira. Depois foi o frigorífico Chapecó, depois o frigorífico Seara, depois o Safrita lá de Itapiranga. Aqui em Chapecó tinha 2 frigoríficos, era o Marafon, que era hoje a Aurora, mas começou um pouco depois. Então a substituição foi gradativa e muito forte. E aí criou-se o segundo ciclo, né, que é o ciclo da agroindústria. Mas tudo começou com o Pinheiro. Com o Pinheiro, com as balsas. Com as balsas. Foi a exploração então da lá madeira. que criou a estrutura de fixação do pessoal aqui e tal, né? Então, por exemplo, o meu tio, Plínio Denês, ele também soltava. Nós tínhamos 3 serrarias que soltavam balsa lá em Faxinal, que era o Petronilo Lara Rosa, nós e o tio Plínio Denês, que também soltava balsa. Frigorífico Chapecó. Aí ele veio em 1952, depois da queima da igreja, a convite do Coronel Bertazzo, convidou meu avô não podia, veio o tio Plínio para fundar o frigorífico aqui, para segurar o pessoal que estava indo embora para Cascavel. Abriram outra frente em Cascavel, que também era floresta. Só que lá tinha marfim, né? Não tinha pinheiro, mas tinha uma madeira de lei espetacular e terras planas. E aí, para segurar esse... O pessoal estava indo embora. Indo embora. Tanto que o prefeito de Escanagata lá de Cascavel saiu daqui, né? Da nossa região. E tantos que foram para lá. Aí o Coronel Bertazzo, ele era um visionário. Se nós não retermos aqui, o pessoal vai embora. Então nós vamos perder todo o investimento que fizemos. Aí foi lá e nós vamos fazer um frigorífico. E aí foi o tio Plínio Denês saiu de Faxinal, fechou as serrarias, 2 ele tinha. E aí veio para cá para montar o frigorífico. Aí começou o ciclo do Oeste inteiro, virtuoso e vigoroso, com a agroindústria. Que tirou o pessoal das serrarias para trabalhar na agroindústria. Então, os balseiros, eles viam as balsas, porque não era só quando soltava a balsa, você ia amarrando, né, os maços, trabalhando, e embalsando o ano inteiro. E um balseiro, por exemplo, que trabalhava numa serraria, ele ganhava 50 conto de reais por mês.
Numa balsa ele ganhava 200 conto de reais. Numa semana, 10 dias. Então ele ganhava 4. E o prático ganhava 600 mil conto de reais, 700 mil. Se largasse a balsa inteira em Uruguaiana, 700 mil conto de reais. Falando em balseiro, um abraço pro seu Ervino Vieira, né? O seu José Mateus também. Seu Ervino foi prático, né? Esse foi prático. Porque tinha a balsa que descia sozinha, tinha também uma lancha, né, que puxava. No início era balsa, né? De tronco. Essa balsa era bandida. Detora. Porque você, para caminhar em cima daqueles troncos, porque a gente pensa que a balsa descia. A balsa, eles diziam que corcoviava que nem mula. Tu chegava nas corredeiras, nos saltos, e quando dava vento, que dava onda, a balsa, e se mareava. Sabia que mareava em cima da balsa? Como se no mar. Ele não sabia, cara, ficava enjoado, ele dizia, né? E no começo era balsa de tronco, né? E depois aí começaram as balsas de madeira. Aí você forma o lote forma o quartel forma o remolque. Nós tínhamos balsa de 200 metros de comprimento, 150 por 30 e aí as lanchas puxavam a balsa não para puxar a balsa, mas para guiar. Era 3 remos na frente e 3 atrás, às vezes com 2 a 4 pessoas de cada remo, normalmente 2. Era um leme de frente e um leme de cauda, nós chamamos no recavém da balsa. Né? E aí as lanchas, o que elas faziam? Com o cabo elas puxavam para não estourar a balsa na Fortaleza, lá que era depois do Salto Grande era Fortaleza. Lá. Depois do Yucumã ainda tinha essa Fortaleza. Antes, né? Antes, mas era desmanchou muito a balsa, né? Que nós tínhamos o nome de todas as corredeiras. Por exemplo, tu saía do Goiânia e pegava o Cerne. Já era depois pagava o Ruivo, pegava o Mulato, Ruivinho e Mulato. Depois pegava a Ilha Dom José, tu tinha que passar para o Rio Grande do Sul. Depois você pegava o Saltinho lá, bem onde que tem a Foz do Chapecó, e aí pegava o Ressurjo. Aí desmanchava a balsa, que era na Ilha Chapecó. Depois pegava a Foz do Chapecó, aí você descia a comprida, que é depois das Pratas, que era um lugar difícil para passar, cada ondas. Depois pegava Pé de Moleque, depois pegava a Ilha Redonda, depois pegava os cáteres, as farinha, depois chegava em Mondaí, tinha os cáteres, e aí você ia descendo, pegava, né, a Fortaleza, o Macaco. Então o prático, porque a gente pensa que o prático... conhecer tudo e era noite com neblina. Você não enxergava a ponta. Imagina, hein? E o prático sabia pelo tempo e pelo instinto. Agora puxa para cá, agora puxa para lá. E ele fazia o comando. Era no grito, tudo no grito. Né? Por que o gaúcho grita? Então, e quando tinha a balsa, o prático com um pano branco, ele dizia a lancha pro lancheiro puxar a ponta antes de chegar nesses locais que se podia encalhar a balsa. Então o prático ele era tudo na balsa. Então assim começou. Aí eles voltavam e já começavam a montar outra balsa. E aí desciam e já começavam a montar outra balsa. Quando que terminou isso, eles iam fazer o quê? Foram para os frigoríficos. Aí começou esse ciclo que está até hoje predominando. Isso aí, gente. Olha o Chapecó, né? Estamos aí maravilhados, né? Aí o que nos traz o Sérgio, quanta história, né? Nós ficaríamos, Sérgio, até amanhã aqui, tia, né? Mas nós temos tu tens compromisso, e então a gente vai agradecendo a tua presença aqui, e certamente voltará para nós falar sobre outros temas aí que tu detém muito conhecimento. Mais alguma coisa que tu queira colocar, né? Aí para os chapecoenses que completam 107 anos aí comemorando na cidade. Eu concluo dizendo que o Oeste foi um filho criado longe do pai e continua. Um filho criado longe do pai. Tudo que foi conquistado no Oeste Catarinense foi por força própria. O Estado aqui sempre foi um Estado ausente. Aí, em 1960, o Celso Ramos fez o plano de metas do governo e criou a Secretaria do Oeste, que tinha uma estrutura de equipamentos maior que o Estado. Maior que todo o Estado era aqui. Que foi o Serafim Bertazzo o primeiro secretário, depois o meu Tiplino Denez também.
E aí o Oeste começou a ter algumas infraestruturas muito interessantes de estradas, de escolas, que aquilo foi reivindicado desde a fundação. Então, nós continuamos sendo um filho longe do pai, por causa da nossa passividade de fazer tudo e pagar tudo. Agora eu faço parte do Proferrovias lá, os empresários daqui, as empresas e as entidades pagaram R$1 milhão para o projeto. Não teve um centavo do Estado. E nós não temos, continuamos queimando lenha na nossa agroindústria, que é a mais desenvolvida do mundo. A nossa indústria supera a Dinamarca, da Alemanha, dos Estados Unidos. Hoje nós temos a maior tecnologia do mundo. E queimando lenha como no tempo das cavernas. Não temos gás. Temos dificuldade com água, você sabe. Estrada nós não temos. A internet aqui Cadê o trem? A internet aqui é sofrível. Cadê o trem? O trem? E nós continuamos sendo um filho longe do pai. Lamentavelmente. Tá aí, gente. Nosso abraço também aí para o pessoal do Sociedade Amigos de Chapecó, Gemelli, todos que fazem parte, né? 1967, né? Foram também, a gente tem a nossa feira aqui, FAP, né? e a SAC que, né, nos traz, e apoiadora também do Batecasco, que dia 25 nós vamos realizar o grande desfile junto com as entidades representativas do município de Chapecó, no alto aí da avenida. Vamos descer a avenida rumo ao Faxinal dos Rosas, onde terá um grande almoço festivo e você está convidado. Reserve aí a carne pelo 3361-4570. Sérgio, muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre às ordens, tá? Um abraço. Meus amigos, muito obrigado ao senhor, à senhora, ao guri, à guria, pela amável companhia. E agradeço ao patrão lá de Riba, que me deu saúde e permisso para que eu estivesse por aqui fazendo o que amo, falar da nossa cultura, da nossa história. Me queiram bem, que não custa nada. Tchau e graças. Meu canto é saga do Porto do Gonhoém, partidor de um vai e vem dos bravos eternizados, feito e coragem, molduras dos ancestrais, bênção de filhos e pais que deixaram seus legados. Tantas amarras se perderam nas jornadas, quantas balsas estouradas se quedaram num remanso. As intempéries nunca pediram perdão pra quem trouxe a vocação de remar sem ter descanso. As intempéries nunca pediram perdão pra quem trouxe a vocação de remar sem ter descanso. Confessionário para as preces e clamores, o vento canta rumores do rio bufando na enchente.